Olá, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro do Triluna. Eu sou a Elina Creuri e estamos no penúltimo capítulo desse livro aqui, penúltimo Clube do Livro. Hoje a gente vai falar sobre a lição 15, Os Bruxos Solitários. Achei um capítulo necessário, porém faltou, né? Mas eu acho que, novamente, talvez era da época, a gente não tinha nem muita coisa escrita sobre o assunto para que ele elaborasse mais, né? Porém, eu acho que isso em 1986. Porém, eu acho que esse livro abriu precedentes para os seus como que fala? Sucessores? Sucessores, né? Isso, sucessores. Quero falar difícil essa hora da manhã, não consigo. Para os seus sucessores, né? Porque daí a gente teve depois o Scottinho, Scott Cunningham, que trouxe então essa visão de quem iniciou a primeira bruxa. E quem é você então para falar que um vale e o outro não vale, né? Quem é você para falar que você pode ser auto-iniciado ou não, né? Tem gente que nem quer se iniciar. E é isso. E aí eu achei muito legal que esse livro abriu esse precedente, eu acho que talvez pela primeira vez, porque o Raymond Buckland ele era muito criticado justamente por abrir a porteira, né? E ele abriu de fato, assim. Então, fiquei com essa reflexão inicial, mas queria ouvir vocês também. Ninguém falou, então eu vou falar. Eu basicamente tenho a mesma opinião que você, eu achei super necessário, né? Fora do Scott, eu ainda não havia lido nenhum livro que se dedicasse, né? Pelo menos uma pequena parte para os solitários. Eu não tenho propriedade para dizer ali o que está correto, o que não está, porque eu não sou Wicca e também não tenho experiência, mas eu achei muito importante, porque alguns livros que eu li, que até menciona, né, a bruxaria solitária, mas diz, você pode adaptar. Ele fez questão de colocar como você pode adaptar, porque se você não tem experiência, você não faz nem ideia. O que que eu posso mudar, o que que eu não posso. Então, mesmo que tenha sido incompleto, como você disse, né, ele deu esse início aí, né, para a gente estar começando, né? Ele dá essa segurança, assim, tipo, por exemplo, eu que moro num lugar afastado de vocês, por exemplo, e que não conheço pessoas próximas que teriam interesse de formar um convênio ou se tem um convênio próximo. Isso não é um impeditivo para exercer o que eu acredito, sabe? De reforçar a ligação. E, de fato, isso é muito importante e, de certa forma, acolhedor. O que se fala sobre a religião cristã, de ser excludente, a bruxaria não ser excludente, a ser mais ligada à natureza e, de certa forma, mais próxima das pessoas no seu estado mais natural e na sua espontaneidade, é justamente demonstrar acolhimento, né? E se não tem esse acolhimento, fica meio contraditório. Perfeito. Muito bom. Leio. Eu acredito que ele não tenha colocado mais informações, porque na verdade ele tem um outro livro que é justamente de bruxaria solitária, né? Que é para solitários. Ele até relançou recentemente. Acho que a capa dele é vinho roxo, alguma coisa nesse sentido. Né? Tem edição dele recente. Você encontra com uma certa facilidade. Acredito que tenha sido por isso que ele introduziu, mas não chegou a expandir, né? Esse universo do bruxo solitário. E essa questão que vocês falaram realmente é muito importante. Né? Eu iniciei a jornada como solitário, depois foi que eu acabei encontrando a Ayla, mas eu estava o quê? Nem lembro, eu estava o quê? Com um ano e meio, né? Um ano e meio, acho que era mais ou menos isso, que eu estava solitário. E assim, nesse um ano e meio, e eu sou uma pessoa bem disciplinada. Então eu estudava bastante, eu lia bastante, mas é inegável, assim, em 6 meses com a Ayla, o tanto que eu evoluí em relação a um ano e meio sozinho. Porque realmente dá insegurança em algumas práticas, algumas coisas você fica um pouco inseguro de como adaptar, até porque todo mundo tem merda, tem medo da cagada mágica, né?
Então você fica bem seguro sem saber se. Não, não é nem se vai dar ruim, é o tamanho do quanto isso pode dar ruim. Então realmente é muito importante a gente ter pelo menos ali um chão para andar, né? Muito bom. E eu acho que uma coisa que sobre esse início, né, do bruxo solitário, eu acho que essas redes de apoio que a gente tem online ajudam bastante, né? Mas eu sinto que ainda os iniciantes, eles têm receio de perguntar, assim. Eu acho que às vezes a pessoa não sabe nem o que perguntar, né? Então é legal ter alguém, nem que seja online, para pegar na mão e falar: vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, depois vamos fazer aquilo, né? Que daí a pessoa começa a saber também o que perguntar, né? E aí uma coisa que é complicada hoje em dia é quando você não tem essa rede de apoio, ou você até tem uma rede de apoio, mas ela não é muito, eu posso dizer assim, muito, não sei a palavra, você acaba Funcional, ficando muito o quê? funcional, né? Muito funcional, você acaba consumindo coisa errada e fazendo coisa errada porque está consumindo coisa errada, né? E aí, às vezes, nem faz coisa errada porque acaba consumindo coisa errada e fica em dúvida e também não faz, né? Então, quando tem uma rede de apoio que não é funcional, como o Cleio falou, acontece isso, de você ter um monte de informação, você não sabe se essa informação é real, se não é, se faz sentido, se não faz, e aí fica assim. Então, assim, até mesmo o bruxo solitário, ele precisa permear vários grupos, mesmo que seja online, para ele conseguir diferenciar o que é bom, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Ele precisa estar em contato com outras, né? E aí eu vou dar um exemplo meu, que é polêmico, mas eu passei por isso. Em meados de 2009, eu, como Aline, eu também vim de família cristã, né? E eu era praticamente obrigada a ir para a igreja. Praticamente não, era obrigada a ir para a igreja, né? E morava com a minha família, com meus pais, né? E por isso era obrigada a ir à igreja. E não tinha boca para falar não. E aí, quando eu conheci a religião, quando eu conheci o paganismo e depois a Wicca, eu me deparei, na época, 2009, me deparei com vários grupos de Wicca no Facebook, comecei a pesquisar sobre, e eu vi um grupo de Wicca cristã. E aí eu entrei, porque eu queria entender, será que é possível, né? E eu tava num momento de transição na minha vida. Tava num momento de transição, gente. E eu entrei nesse grupo, comecei a ouvir as pessoas, comecei a ouvir o que eles tinham a dizer, comecei a ponderar isso como uma possibilidade. E comecei, então, a me identificar com esse povo, porque falava, poxa, ok, acho que tudo bem aqui, né? Mas é óbvio que você não fica, porque você começa a ver as incongruências, você começa a ver as incongruências. Então, assim, aquilo foi uma coisa importante para eu entender a transição, que eu poderia fazer magia, só que quando você chega no tópico inferno, não tem como você não tem como você continuar naquele ambiente, né? Então aí você fala, peraí, não tem como você acreditar nas duas coisas, né? E aí você vai ouvindo, lendo outras coisas, tal. Então, para mim, foi importante para uma transição que me acolheu, mas eu percebi que aquilo ali era incongruente. Mas foi um começo, né? Então, assim, todo mundo começa de algum lugar, todo mundo começa de algum lugar que não necessariamente é o lugar melhor para você ter aquelas informações, né? Porque aquele povo não falava de inferno. Então, aí alguma coisa tem. Como que você tem um grupo de discussão sobre o Wicca cristã e você não traz os assuntos mais relevantes sobre, né? Era tudo muito do campo das ideias, era tudo muito do campo. E aí ficava assim, sem esse embasamento, né? Então, por isso que é bom você permear vários grupos para você ouvir, para você ver, para você, enfim.
Falando de começos, né? Eu lembro que eu não comecei diretamente na Wicca, né? E eu acho que isso foi uma vantagem, num certo aspecto. Eu acredito que, levando em consideração a Wicca como um sistema religioso, foi interessante trabalhar primeiro com a parte de bruxaria natural, trabalhar com... Estudei um pouco de cabala, e aí fui para hermetismo. E essa base, eu acredito que foi muito importante para filtrar, não tanto para a prática, mas principalmente para fazer os filtros. Porque se você tem ali uma boa base, né, de Kybalion, se você tem uma boa base ali, pelo menos de magia natural, de bruxaria natural, até um pouco cerimonial, algumas ciladas você já não entra, algumas coisas você já vai perceber de cara que não, isso aqui não faz sentido, por mais que o sistema ele seja fechado em si, por mais que haja particularidades do sistema, mas há coisas que são absolutamente incompatíveis, não tem como, isso aqui realmente não tem como funcionar, porque senão ela vai contra a lei da magia, e lei da magia também não pode ser completamente freestyle, então assim, claro que cada sistema terá sua particularidade, mas há uma espinha dorsal ali que vai permear as coisas. Então, eu acredito que para quem estiver assistindo isso e esteja, né, pensando e tudo mais, cara, vai para o básico, vai para o feijão com arroz. Entendeu? Você pegar ali a basezinha, até aquela teoria, sabe, do mais mastigadinho possível. Não se sinta vergonha nem diminuído de você estudar o básico do básico. Eu acho que uma base sólida faz você, quando chegar nos momentos de intermediário e de avançado, você conseguir aproveitar muito melhor o conteúdo e também faz você pular fogueira, né? Faz você realmente conseguir filtrar melhor aquilo que faz sentido e que não faz para você. Sou eu? Então, reforçando essa questão da importância, né? Porque de ter alguém para te guiar, porque eu passei por isso, né? Eu fiquei anos perdida, sem saber o que fazer, como dar continuidade, né? Sair desse básico. E quando eu iniciei, também não tinha Coven perto, eu não conhecia ninguém, era o início do acesso à internet. Então, aonde eu encontrei foi Bate-Papo UOL, que tinha uma sala chamada Wicca. E eu passava o dia inteiro ali tentando desesperadamente encontrar alguém, para onde eu vou. E, nossa, muita cilada, muita gente querendo enganar, se aproveitar da nossa ingenuidade, da nossa falta de conhecimento. E aí eu ficava igual louca procurando um coven para saber quais livros ler, né? Quais passos eu já poderia dar, quando eu já poderia me considerar uma bruxa. Aí eu lembro até que a minha cunhada tinha uma amiga e comentou comigo: Ah, eu tenho uma amiga que ela tá na Wicca. E eu falei com ela que você está procurando um coven, e aí essa menina veio na minha casa, mas nossa, ela já veio cheia de autoridade, como assim? Eu vou ser a dona do coven, já veio querer me ensinando, sem nem saber se eu sabia, ela já veio, ó, é assim, 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 assado. Eu senti que aquilo não tinha congruência, como você disse, apesar, né, de não ter experiência, estava perceptivo que tinha muito ego ali, que as questões dela não era realmente crescer espiritualmente, os deuses, a natureza. E eu fiquei esse tempo todo, 12 anos, porque eu conheci a bruxaria quando meu filho, que tem 12 anos, tinha acabado de nascer. E eu só realmente me sinto segura para dar certos passos hoje, depois de encontrar vocês. Inclusive, eu até falei isso no grupo de quarto, né? A Elira não foi, fez muita falta. Que foi ensinado feitiços, coisas, foi colocada situações. Eu e a Mac falamos muito sobre a gente ser medrosa, ter medo de fazer as coisas. Até porque a gente ouve e muitos, eu segui muitas pessoas, entrei em muito grupo, e aqui muita coisa sendo ensinada errada, e muita gente também colocando terror. Ai, se você fizer isso, vai acontecer isso. Aí tu fica perdido sem saber. Outro já diz, não, mete a cara, arrisca. E se der errado, depois conserta, e você fica realmente sem saber o que fazer. Eu realmente só consegui me encontrar e saber, eu posso dar esses passos depois de encontrar vocês, que realmente eu vi que são pessoas de confiança, que sabem o que falam. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Não adianta, porque por mais que a gente seja solitário, precisa de uma guiança. Não tem como, não tem como. Muito bom, muito bom.
Ouvindo você aqui, eu já tive vários insights aqui, várias ideias do que eu preciso fazer, dos meus próximos passos como, como líder, né, de alguma forma, né? Então eu fico sempre assim pensando, né? Ah, isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Porque o sacerdócio é isso, é servidão, né? O sacerdote, ele tá na terra para servir a comunidade dele, né? Então, se você encontrar, falando de bruxos solitários, né? Se você encontrar um sacerdote que não te serve, que não, sabe, que não, de fato, assim, ouve o que você precisa e parte dali, né? Não faz sentido, porque daí ele vai fazer o que ele quer, não o que você precisa, né? Então, ele não está te servindo, ele está se servindo, né? E te enganando no processo. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter essa escutativa como grupo, como Coven Online, enfim, né? Eu acho que é isso. E aí, falando assim do capítulo, né? É, ele traz aqui umas diferenças entre o que um bruxo solitário faz, que um coven faz, e aí eu acho que é legal a gente pontuar cada uma, né? Então, por exemplo, ele vai numerando. A número 1, é, o bruxo solitário faz tudo sozinho. Sim, o bruxo solitário faz tudo sozinho, mas ele não precisa fazer tudo sozinho se você tiver essa rede de apoio, se você tiver onde procurar, onde perguntar, onde, né? Mas normalmente, sim, o bruxo solitário traça um círculo pequeno e compacto. Sim, realmente, ele não vai precisar traçar um círculo gigante, porque é só ele. Às vezes você pode estar, traça o círculo aqui, ó, né? Você não precisa fazer muito. E aí, o bruxo solitário usa somente o que sentir que precisa. Sim, porém, isso dá margem para preguiça. E a gente precisa entender que somos seres que precisamos do metódico, da estrutura, né? Então, essa frase, não sei, eu acho que ter os instrumentos ou ter um elemento que simbolize cada instrumento mostra até para o seu subconsciente que aquilo é sério, né? Pode falar, Clay. Eu não sei se era a intenção dele, mas eu entendo isso muito mais como uma questão até mesmo de uma certa forma financeira, né? Porque, exemplo, você não é exatamente a mesma coisa, mas você consegue substituir com sucesso o atame pela varinha, né? E o custo de produção é absurdamente menor, entendeu? Então, tem algumas questões que, pelo menos assim, eu entendo que são muito mais questões do que você pode ter do que questão, né? Mas aí, claro, dá margem para preguiçosinho simplesmente dizer assim, não, é tudo meu, é tudo nosso, vou fazer do meu jeito, é isso aí. Mas pelo menos eu entenderia dessa forma, né? De qualquer forma, quando você tá em um coven, algumas coisas são compartilhadas do coven, outras são pessoais, né? Quando você está sozinho, em tese, se você for pensar que você precisa do aparato completo, vai uma grana, né? Eu ia falar basicamente isso, porque inicialmente, como a gente não tem experiência, a gente fica achando que é necessário ter tudo aquilo que está colocado ali. Especialmente quem conhece a bruxaria através da Wicca, né? Que tem toda uma coisinha certinha para seguir. Quando eu conheci, eu pensava que Wicca e bruxaria era a mesma coisa. Para mim era só uma coisa que existia. E aí eu ficava muito nervosa. Onde eu vou comprar essas coisas? No meu bairro não tem nada disso. O que que eu faço? Eu ficava louca. E aí eu conheci um canal que tinha um quadro que era Wicca de pobre. E aí ele ensinava a fazer várias coisinhas a gente mesmo. E minha primeira varinha foi de baqueta de bateria, que eu fui moldando. Aqui, deixa eu ver. Isso era uma baqueta de bateria. A minha imagem do Deus e da deusa eu fiz com cerâmica fria e pintei, e tudo foi assim, manualmente, porque eu não tinha, além de eu não ter condições financeiras na época, eu também não tinha acesso a onde comprar essas coisas. Hoje a gente acha na internet, tem uma variedade enorme, mas naquela época não tinha. Então, essa questão, a gente realmente não pode ser preguiçoso, ser relaxado, porque eu acho que as coisas espirituais têm que ser feitas com o nosso máximo de amor, de dedicação, a gente dá o nosso melhor. Mas a gente também
não ter um desespero de entender. Eu sempre falo isso quando faltam coisas. Eu acho que os deuses compreendem. Quando a gente não tem condições, quando a gente não pode, quando a gente tem limitações, mas eles sabem que a gente quer. Então é diferente de quando a gente é relaxado e a gente não tem condições, né? Hoje eu vou aos poucos, tenho comprado minhas coisinhas, agora eu tenho começado, né? Tomei coragem, graças a vocês, a cultuar Shiva, Kali e Ganesha, porque eu tinha pavor de Kali e Shiva, muito medo de trabalhar com eles. E por isso a importância também da guiança. Eu vou até falar, para não embolar o assunto, vou falar depois. Então, eu acho, sim, importantíssimo isso que o Cleiton falou, das questões financeiras, mas da gente também saber de que a gente pode trabalhar com o que tem. Eu tenho uma frase que eu fico repetindo pro meu marido quando a gente vai na rua, que eu vou comprar isso aqui para botar no altar para fazer um feitiço. Ele, mas isso não é de bruxaria. Aí eu falo para ele, a bruxa trabalha com o que tem. Então, existe essa, né, a questão da preguiça, a questão da limitação, né, e a questão da dedicação. Muito bom. Quando eu não podia ter os instrumentos, eu fazia magia do mesmo jeito, né? Então, eu tenho uma foto no Instagram do Triluna que é um Maybon que eu fiz com papel preto, desenhei um pentagrama e coloquei uma maçã. Aquilo era o meu Maybon, porque eu não tinha nenhum instrumento. O pentagrama estava ali representando todos os instrumentos, todos os elementos. E aí eu coloquei uma água e coloquei a minha corda da bruxa, e é aquilo, é o que eu tinha, né? E aí não foi menos Maybon, mais Maybon, porque tinha tudo aquilo, né? Então, porque não tinha nada, né? Então eu acho que, claro, exige mais energia da bruxa, né? Porque não tem ali os instrumentos para imbuir de energia e canalizar, mas a magia foi feita, o ritual foi feito, o sabá foi feito normal, né? Eu lembrei agora você falando isso do meu primeiro altar. Foi um paninho preto que eu já tinha, né? Numa mesa dessas de bar, que abre e fecha de ferro, um paninho preto, e aí eu comprei 4 velas dessas grossinhas pequenininha, fiz o símbolo de cada elemento nelas e esse era meu altar. Tá vendo? Olha, super. É isso aí. A gente tem que fazer o que dá, né? É isso aí. Eu acho que é por aí, gente. Só que com o tempo a gente vai elaborando, né? Se a gente prioriza isso, né? E aí, hoje, por exemplo, eu sou devota de Carrie Edwin e depois de 10 anos eu comprei uma estátua de Carrie Edwin. 10 anos, gente. Porque é caro. Só que aí você quer comprar a melhor estátua para sua divindade. Fui lá e comprei a melhor estátua, dividi em 12 vezes. Aqui, linda, maravilhosa. E aí, o bruxo solitário tem o seu próprio poder para atrair e evocar, exatamente. Então, o bruxo solitário ele faz tudo sozinho, então demanda mais energia. Por isso que é importante aquele assunto que a gente já falou que tem no canal do poder pessoal e da alimentação de feitiço e combustível de feitiço, porque daí nem tudo precisa sair de você, né? Você pode sim fazer uma canalização de outras coisas para que você não fique drenado, né? E aí, número 6, o bruxo solitário tem somente o seu próprio conhecimento e sua especialidade. Sim, mas hoje em dia eu sinto que nós somos o nosso próprio coven, né? Porque a gente estuda tanto que a gente sabe um pouquinho de tudo. A gente não fica assim dependente de alguém que sabe de erva. Não, a gente estuda, né? Pelo menos aqui todo mundo sabe uma erva de banimento e uma erva de bênção, né? Eu não sei arruda de banimento, alecrim de bênção. Assim, ó, é o mais básico do básico, né? Então, assim, essas coisinhas, né? Todo mundo sabe o cristal do amor, quartzo rosa, né? E assim por diante. Então, assim, a gente não precisa ficar dependente de outras pessoas para esse conhecimento. Acho que a gente estuda tanto hoje que nós somos o nosso próprio coven, digamos assim, né? Então, no que ele quis dizer, cada um tem sua especialidade, eu acho que a gente hoje tem essa vantagem de poder saber um pouquinho de cada coisa para poder navegar, né?
E aí o bruxo solitário pode mudar os rituais de acordo com o seu humor. Isso eu acho mais legal, assim. E eu achei legal que ele falou que o bruxo solitário tem mais liberdade até que um coven de Wicca eclética. E é realmente, assim, real, é verdade. Uma vez eu estava sozinha, não solitária, mas estava sozinha, fiz um ritual de algum sabá, que eu não me lembro agora, que eu quis fazer um teste diferente. Eu fiz o altar, não lembro agora, eu fiz o altar só com cartas de tarô. Fiz uma coisa diferente. Ah, eu vou fazer uma coisa diferente. Não gostei, não gostei, mas testei, né? Testei, fiz lá, não gostei, achei que não deu certo, mas é bom que daí a gente pode testar coisas diferentes, né? Então, e depois a gente pode analisar se deu certo, se não deu, né? E tá tudo bem. Quando a gente está com mais pessoas, a gente fica mais travado, né? Até mesmo porque as outras pessoas não têm a mesma visão que você em relação a algumas coisas, que podem ser básicas. Por exemplo, agora eu troquei para a Roda Sul e eu estou celebrando com Elo, Seren, e o pessoal já do Triluna, que é o Kai e a Gwen. E aí, Elo e Seren, por exemplo, tem uma invocação de quadrante diferente da que eu uso no Triluna. Daí, quando eu estou oficializando, eu uso a do Triluna. Só que ela é mais elaborada. E aí a gente quer que cada um invoque os 4 elementos, cada um invoque o seu. Só que nem todo mundo consegue decorar essa invocação que eu criei, que é mais elaborada. Então, eu tive que adaptar. Vamos fazer de outro jeito, que não precisa decorar? Vamos fazer invocação com cântico? Daí não precisa decorar, todo mundo faz junto, pronto. Aí, né? Então, assim, quando a gente está em grupo, a gente vai ter que lidar também com a disponibilidade do outro para fazer aquilo que você quer, né? Claro que eu queria que todo mundo decorasse. Não, gente, vai decorar, chega aqui decorado, né? Mas não é assim que funciona. A gente não consegue lidar com todo mundo com a mesma barra que a gente lida com a gente, né? Às vezes a pessoa não vê necessidade naquilo, né? E realmente, se você for levar a ferro e fogo, não tem necessidade de você ter um texto decorado para invocar um elemental, um guardião da torre de observação, né? Você tem outras formas que você pode invocar. Então, quem tem que se flexibilizar? Todos nós, né? Mas é isso. Então, aí a gente tem 8. O ritual do bruxo solitário pode ser mais simples com o mínimo de palavras e ações. Então, eu acredito que vocês, quando estão sozinhos, fazem de forma mais simples, né? Com certeza. Mas também eu acho que um esbar, agora falando de esbar especificamente, ele não pode ser simples demais. Já percebi isso. Eu acho que o esbar ele tem que ter, por exemplo, eu acho que era. Não é que ele tem que ter, mas se tratando de Wicca, eu acho que era muito interessante ter a leitura da carga da deusa, por exemplo, né? Num esbar de lua cheia, porque você tá realmente. É uma honraria à lua cheia. Então, se você não lê a carga da deusa num esbar de lua cheia, meio que falta alguma coisa ali, sabe? Se você não faz uma puxada da lua, falta alguma coisa. O que é a puxada da lua? É você pegar o seu cálice ou pegar a sua mão, encher ela com a luz da lua, metaforicamente, e beber. E trazer isso para o seu corpo, né? Isso é a puxada da lua. Então, você fazer isso de forma simbólica, beber o cálice da tua água que está no teu altar, do vinho, simbolizando que você está bebendo da energia da lua, do poder da lua cheia, tal, trazendo para dentro do seu corpo, faltou. Então, eu acho que tem algumas etapas de esbar que, por mais que ele seja curto, se não tiver aquilo, meio que falta, sabe? Pode falar. Em primeiro lugar, tá vendo como é que é importante uma guiança? Se você não tivesse falado isso, eu não saberia. Mas o que eu quero pontuar é a questão da simplicidade das palavras, que foi mais uma questão que foi colocada lá no clube. Eu
tô passando por uma situação, né, de questão espiritual, de alguma presença está na minha casa quando meu marido está trabalhando à noite, puxa minha coberta, senta na beira da minha cama, e a gente começou a conversar sobre fazer banimento, tal, e eu falei, tá aí minha insegurança, o que que eu faço, o que que eu não posso? Tinham me enviado um banimento enoquiano, do Frater, acho que é Goya, né? Frater Goya. Aí eu fui lá olhar, tem o áudio, tem escrito bonitinho, né? E entra naquela tecla que a gente já falou sobre falar palavras que você não sabe o que significa, né? E o áudio é super sombrio, né? A Ramaki até falou, esse áudio tá muito esquisito. E eu fiquei pensando, gente, eu não vou fazer esse banimento porque eu não sei o que eu tô falando. Eu nunca trabalhei com anjos, eu não sei como funciona, né? E eu fiquei Nossa, e é super. muito overkill, né? Você não precisa ir para um banimento enoquiano para fazer um Sim, banimento, né? É muito essa questão. overkill. Aí o Nilson falou, Michele, você pode falar palavras simples e tal. E o Aurora falou, nós temos uma língua poderosíssima. E você pode simplesmente falar coisas simples. E o Nilson até falou, você pode falar, ó, rala da minha casa, vai pra puta que pariu. E acabou, né? Mas também quando eu falei as questões que agora eu tomei coragem de cultuar a Kali, ele falou que com a própria Kali eu posso sentar como se estivesse conversando com qualquer pessoa e pedir ela para fazer a varredura, né? E tá aí a questão da guiança, de aí eu ter essa coragem de sentar ali, Kali, vamos embora botar isso para fora? Vamos. Justamente que eu quero falar é um pouco parecido sobre isso, assim, de que quando tu dá o poder de escolha, escolha, adapte, calma lá, sabe? Acho que, assim como foi falado aqui antes, tu precisa ter um repertório já, o básico, feijão com arroz ali estruturado, e, sei lá, se puder procurar alguém para te apoiar, para te dar uma informação, porque ainda mais no começo, ficar achando que é possível confundir intuição com ignorância, eu acho. Então, acho que é uma coisa que tem que ficar atento, assim, o quanto a gente realmente está preparado para conseguir adaptar e fazer essas escolhas, ou quando que a gente vai procurar uma ajuda. Muito bom, muito bom. É que daí a gente começa a confundir, né? Acho que é bom mesmo. Você falou assim, acho que é bem pontual. E aí também uma coisa que eu vejo nas discussões até mais avançadas, o pessoal ainda fala sobre isso, a diferença entre adaptação, gnose pessoal e algo que não é adaptável, né? Ou seja, gnose pessoal é aquela experiência anedotal única que você teve com a sua divindade, com o seu, né? Só que ela não significa que aquilo é uma regra, né? E aí tem muita gente querendo trazer a gnose pessoal e trazer isso como uma regra. E eu vou dar um exemplo de coisas que eu ouvi, tá? Não foi coisas que aconteceu comigo. Eu ouvi uma pessoa que cultuava Hecate falando que Hecate aceitava oferenda de Coca-Cola. Eu acho que isso é completamente fora de tudo, assim, fora, só é fora. Só que aquilo, eu não vou julgar a gnose pessoal de ninguém. O que é a gnose pessoal? A pessoa teve essa inspiração, foi lá, fez a oferenda e ela disse que deu certo, que a deusa aceitou. Porque, Talvez a Coca-Cola tenha algum significado na vida da pessoa que faça sentido. É isso. porque é Algo particular. preto, sabe? Ai, enfim. E assim, eu sou muito tradicionalista em algumas coisas, muito metódica em algumas coisas, muito tradicionalista, do tipo assim, quando, por exemplo, dá um exemplo da Michelle mesmo. Quando a Michelle falou dos deuses hindus, eu falei assim, legal você cultuar seus deuses hindus, mas faz de uma forma que seja algo que eles já recebem no hinduísmo, né? Tipo, vai fazer uma oferenda, não faz uma oferenda de Wicca, faz uma oferenda como o hinduísmo faria, né? Tipo, pesquisar o que eles Puja, gostam, já né? Eu não aprendi. sei, É não é? puja que se fala, é.
Ai, ó, tá vendo? Não é nem oferenda, é puja, outra coisa. E aí eles devem gostar de outra coisa. E aí eu vou usar a minha intuição, mas posso estar sendo falha. Mas, por exemplo, com a minha total ignorância, o que que eu ofertaria para Ganesha? Uma moeda, Tá certinho. sabe? Tá certo? Então, tá vendo? Então, assim, tem coisas que, beleza, essa foi a minha gnose pessoal, essa foi a minha intuição, deu certo. Mas eu poderia falar uma merda colossal aqui. Ela fala assim: não, não pode moeda, Alina, porque no mito de Ganesha ele tropeça numa moeda e cai, quebra a cara, né? Então, assim, tá vendo o exemplo? Então, pode ser que a gnose dê certo, mas pode ser que não, né? Então, é isso. É o que a Aline falou, né? É muito fácil a gente confundir a nossa intuição, né? E eu sempre tenho esses insights. Ai, vou fazer isso, ai, vou dar aquilo. Mas eu vou lá, pesquiso, procuro saber se realmente é coerente, né? Procuro algum devoto. Por exemplo, de Ganesha tem a Bruna. Aí já vou lá, Bruna, tu sabe se isso assim A assado nossa, dá Bruna? certo? Isso ela é Ah, que devota de legal. Ganesha. Nossa, ela me ensinou muito. Inclusive, foi ela que me Ah, ensinou a fazer o puja, né? Porque que tem todo um legal. processo para você fazer oferenda para eles. Tem bate no cinto, o sino não sei quantas vezes, não sei o quê. Olha Então, só. não é só colocar lá, né? É a oferenda, igual a gente faz na Bom, Wicca, de uma outra forma, né? Então, é bem interessante isso. O que eu queria colocar é sobre a questão da intuição também, da gente ter esse equilíbrio de saber, porque quando eu fui fazer a minha primeira conexão com Shiva, eu comecei a meditar, me deu uma coisa, eu sentei na beira da cama, sentei e comecei a meditar. Quando eu abri meu olho, eu pensei que eu estava acordada, mas acho que eu já não estava mais. Eu já estava deitada, com a perna para fora da cama, né? Deitada, eu abri o olho e eu vi ele assim enorme, igual do filme Avatar, fazer assim com a mão para mim. E eu não estava entendendo. Aí alguma coisa me disse, levanta. Aí eu levantei e eu comecei a sentir uma força querendo descer o meu joelho. Eu falei, acho que ele quer que eu ajoelhe. E aí eu fui, ajoelhei, e aí tive toda aquela experiência, né, de choro, de amor, de emoção e de tudo. Quando foi mais tarde, minha mãe veio aqui, que ela estava lá na casa do meu irmão. A gente começou a conversar e ela trouxe um monte de flores, que ela é messiânica e os messiânicos trabalham com a ikebana, não sei se vocês conhecem, né? legal. Isso, aí ela sempre traz ikebana pra mim. Aí ela Ai, que sabe que as lindo. florzinhas dele é branquinha, né, pra Shiva. Eu trouxe essas florzinhas pra você botar pra Shiva, não sei o que e tal. Aí eu comecei a conversar com ela. E ela, quando você colocar, você ajoelha, porque eles gostam que ajoelha. Olha só. Olha só. Realmente estava batendo ali certinho. Ele realmente queria que eu Interessante. ajoelhasse, só que eu não sabia, né? Aham, interessante. E é muito interessante porque numa discussão normal, a gente vai sempre para o senso comum do tipo assim, e aí eu falo, porque eu mesmo já falei isso, né? Deus pagão não quer reverência, Deus pagão quer que nós encontremos o próprio Deus dentro de nós, a ponto de que eles não precisam que a gente ajoelhe, etc. Esse é o senso comum, né? Esse é o normal que a gente costuma falar e repetir essa informação várias vezes. Mas, ó, tratando de alguns deuses específicos, como você mesmo trouxe, tem uns que querem sim referência, porque é assim que eles são cultuados, é dessa forma, é com reverência. Então a gente vai, né? O devoto vai lá e vai fazer. Os deuses pagãos que eu cultuo, normalmente, eles não querem essa reverência, inclusive eles se incomodam, porque eu acho que existia uma religiosidade um pouco exacerbada que beirava a superstição. Então Sim. eles não querem a superstição. Eles querem que nós nos tornemos os nossos próprios guerreiros, deuses, bruxas, falando dos deuses que eu cultuo, né? Então a maioria deles não quer reverência, mas olha só que legal, Shiva quer. E a gente vai dar isso daí, porque é isso que ele quer, Com e é isso que a gente vai certeza. trabalhar com eles, né? Não é? Cleiton, pode falar. Então, falando sobre essa questão da intuição, tá? Como é que eu trabalhei? Trazendo um pouco de experiência pessoal.
A primeira vez, eu quis fazer dois testes, né? Então, o que é que eu fiz? Primeira vez, eu fiz um trabalho realmente de meditação com uma deusa específica, sem ter estudado nada sobre ela. Então, eu tive contato, recebi o contato, fiz tudo que tinha de fazer, fiz esse contato por ainda mais algumas vezes, e aí depois que eu recebi todas as instruções, eu fiz, agora eu vou para a literatura e ver o que foram vozes da minha cabeça e o que realmente foi o que chegou para mim sem ruído. E tinha chegado assim, acho que pouquíssima coisa. Na verdade, eu não lembro de nada que tivesse fora da literatura, tudo chegou realmente bem direitinho. E aí eu fui fazer o oposto. Eu peguei uma outra divindade, eu estudei sobre ela, vi o que tinha de ver, peguei referências diferentes e fui fazer esse mesmo processo. E aí foi interessante porque algumas coisas de literatura que eu tinha lido não foram validadas durante o processo de canalização. Mas aí você pega, por exemplo, aí você fala, tá, mas aí por que é que você vai confiar na sua canalização, na sua intuição e não na literatura? Porque aí a gente vai ter as diferenças, assim, depende do quanto você pegou. Eu peguei três, quatro fontes diferentes. Então você tem ali, por exemplo, situações ambíguas onde duas fontes dizem uma coisa, duas fontes dizem outra, às vezes até o inverso, tem três fontes falando uma coisa e só uma fonte falando diferente. E às vezes justamente aquela que estava falando diferente é que foi validada. Então, eu acredito que nada é melhor para validar a sua intuição do que realmente estudo. Você tem que ter um estudo e não pode confiar numa fonte. Ah, eu tenho essa enciclopédia, não sei das quantas. Beleza, vê outra. Ah, tem um cara que é devoto de fulano há 589 anos. Beleza, fala com outro. Entendeu? Vai procurando as fontes até para você se acostumar a validar realmente os seus processos intuitivos, os seus processos de gnose, você ficar cada vez mais confiante, mas sem nunca também deixar de qualquer forma de procurar pelas validações, porque assim, a qualquer momento a gente pode ser pego pelo ego, né? A gente pode ser traído pelo ego e dizer assim, não, agora eu tô bam, bam, eu tô pica nisso e agora eu não preciso mais, tudo que eu recebo é verdade, porque eu sou, né, o iluminado na Terra. Mas Ou então, porque, ah, não, eu estudo nas fontes corretas. Gente, eu é, já quebrei a cara. Inclusive, assim, costurando o que você falou, agora que eu estou estudando druidismo, e eu já cultuava deuses celtas, eu vejo que muito que a gente tem de fonte está errado, fontes erradas. As fontes que nós temos de deuses celtas e de mitologia na Wicca sobre os celtas, está tudo errado. É incrível as coisas assim, tipo, muita coisa errada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo já ouviu falar que Beltane é o ritual que era cultuado o deus Belenos. Todo mundo aqui já ouviu falar isso. Não existe nenhuma base histórica para essa afirmação. Não existe. Aí você fica, uai, e por que que todo mundo está repetindo essa informação? Por quê? Quer dizer, eu vejo o pessoal da Wicca, até eu mesmo, procurando em fontes de pessoas da Wicca. Mas se é um deus celta, por que que a gente não está indo na fonte histórica celta, sabe? E aí muita coisa não bate, né? Então é interessante esse exemplo para mostrar que, tipo, a gente tem que continuar estudando para não pegar essas incongruências. Sim, eu costumo dizer que uma bruxa que se preze, ela vai estudar até morrer, porque ela nunca vai aprender o suficiente. E aí, dentro dessas experiências da gente compreender como trabalham alguns deuses, especialmente essa questão que você trouxe naquele dia, né, de ser hindu, de fazer como tem que ser, né, teve o aniversário de Ganesha. E aí a gente fica. Eu estava acompanhando uma discípula de Ganesha que ela estava fazendo um ritual durante 9 dias até chegar o dia. E aí ela disse que ela não sabia, ela é devota de Ganesha há anos, e nesse, é que eu esqueci o nome que é um pouquinho difícil de falar, né? Que é o aniversário dele. Ele falou que ela não podia olhar para a lua. E ela não estava entendendo nada. Não, por que que não pode olhar para a lua? Como assim? Eu sou bruxa? Como que eu não vou olhar para a lua, né? Mas aí se descobriu e ela foi procurar saber o porquê. Porque ela confiou no que Ganesha estava dizendo para ela. E ela descobriu que Ganesha tinha uma rixa, que lá na Índia a lua é um deus.
E aí ocorreu lá uma situação que Ganesha caiu e tal, e esse deus, que era a lua, riu, debochou de Ganesha. Então Ganesha ficou com uma rixa, por isso durante o aniversário dele, você não olha para a lua. Se você olhar sem querer, entra aquilo que eu falei, né? Os deuses sabem do nosso coração, mas os devotos de Ganesha sempre evitam olhar para a lua durante esse período de aniversário dele. E outra coisa sobre a intuição. Eu havia lido que Shiva gosta de manteiga, né? E eu fiquei, eu quero comprar uma manteiga boa, não sei o quê, mas ficou aquilo latejando na minha cabeça. Não faz sentido, eu vou pegar a manteiga, eu vou botar ali, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e não achava nada. Aí eu falei, Shiva, se realmente você gosta de manteiga, e você quer a sua manteiga, você me mostra como eu faço, porque na minha cabeça não faz sentido ir lá na geladeira, E aí, pegar a passa no manteiga. pão, onde que passa? Mas é um processo que você pega a manteiga, coloca na panela, você vai ferver, vai separar o leite, não Ah, sei o tá. quê, vai criar todo um caldinho, uma coisinha. Não é pegar a manteiga e jogar Entendi, lá, né? Então, essa questão que o Cleiton falou sobre você estudar, procurar saber, né? Entra em conjunto, vem, aí você vai ter que ver se a voz da sua cabeça se realmente faz sim. sentido. Sim, eu acho que a bruxa, ela precisa. Isso é uma coisa que eu aprendi logo no começo. Uma bruxa me deu essa dica e eu nunca mais vi ela. Acho que ela era um chi, acho que ela era uma fada. Nunca mais vi ela em lugar nenhum da vida, assim, eventos pagãos, a loja que ela trabalhava, nunca mais eu vi. Mas ela falou assim: você tem que praticar na mesma proporção que você estuda. Não adianta só estudar. Tem que estudar e praticar. E não adianta só praticar. Tem que estudar. Então, isso que ela falou para mim, eu levei como lei, assim, porque eu estava bem no comecinho e eu estava sedenta. Então, eu levei, assim, como lei. E foi muito bom para mim, porque eu aprendi a praticar num ambiente inóspito, onde eu não tinha tudo ali para praticar. E esse foi a melhor coisa que aconteceu, porque hoje eu consigo fazer magia no ônibus. Então, essas coisas são muito importantes, assim, a gente praticar, praticar. E aí, seguindo aqui, o ritual de Coven pode ser uma superprodução, o ritual solitário pode ser mais simples. Sim, mas é aquilo que a gente falou, né? Algumas coisas têm que acontecer independente. E o bruxo solitário é um só. E é isso aí, né? O Bruxo Solitário é um só, mas essa rede de apoio que a gente tem é muito importante. Aí, assim, ele traz aqui umas invocações de quadrantes. Eu achei legal as invocações dos quadrantes. Achei boa, de verdade. Parece um bom assentamento de altar, sabe? Isso aqui eu achei legal como assentamento de altar. Achei legal mesmo. Do tipo, talvez faria, sabe? Agora, depois aqui, eu achei que já está, por exemplo, na página 508, já odiei. Ritual de Esbá, odiei. Porque, assim, aqui já traz essa ideia de reverência muito forte. Odiei porque eu achei muito cristão, muito... E eu tenho ranço, né? Eu tenho... Então, assim, ai... Eu não gostei, assim, ai, os deuses têm sido bons para mim. Eles me ouvem quando eu peço. Nossa, última bolacha do pacote, né? Não gostei, achei ruim. E aí, essa coisa da rede wiccaniana de faça o que quiser sem ninguém prejudicar, gente, não tem como. Hoje, se a gente for viver pensando que a gente não vai prejudicar, a gente é melhor morrer. Porque, assim, só o fato da gente estar aqui existindo já está prejudicando alguém. Quem? A alma que queria encarnar no nosso lugar. Pronto. Só o fato da gente estar aqui, a gente já está prejudicando alguém. Porque a gente tirou o lugar dela, porque a gente não se matou até agora, por exemplo. Nossa, pesado, né? Então a gente. Então a gente. Não existe isso de não prejudicar, né?
não existe isso de não prejudicar a si mesmo. Você faz a gente faz um monte de coisa que a gente se prejudica o tempo todo. Hoje, com adventos da psicanálise, da psicologia, a gente sabe o quanto a gente se boicota diariamente. Então, essa coisa de não se, não se prejudicar, a gente faz isso o tempo todo. Então, hoje que a gente tem mais sabedoria, a ignorância é uma bênção, do tipo, ai, não vou me prejudicar. Hoje a gente sabe o quanto a gente se prejudica pelas coisas que a gente come, que às vezes estão erradas. Às vezes a gente, não é nem as coisas erradas que a gente come, mas às vezes a gente come aquilo que a gente gosta e não porque era o que o nosso corpo precisa. E a gente come sabendo. Então, você está se prejudicando, né? Aí você trabalha 12 horas por dia. Aí você fala, não, mas eu preciso. Mas você está prejudicando a saúde do teu corpo. Então, tudo que você for ver, se você for olhar no fino, uma escolha errada ali, pronto, estou me prejudicando, né? Ai, dormir, eu vou dar um exemplo besta, mas, né? Dormir de bruço. Eu amo dormir de bruço. Só que já foi falado, os médicos já foi falado que não pode dormir de bruço, porque você está dobrando a sua cervical e tá sendo ruim para você. E aí? Eu durmo de bruço mesmo assim, porque eu acho gostoso. Então, assim, eu tô quebrando a rede micaniana, que eu tô me prejudicando. Tô me prejudicando, sim. Tô. E vou prejudicar você também, daquelas. Então, assim, essa coisa do faça o que quiser, sem ninguém prejudicar, eu acho que ela é muito mais uma guia de conduta, de ética, para você ter ali, para você saber que existem outros caminhos, né? Um tratado de paz que você faz com você e com os outros. Mas se você precisar pegar a espada, meu bem, tem que pegar. E você tem que ser bruxa, sábia o suficiente possível para fazer um feitiço sem ter que lidar com consequências muito pesadas do revés que esse feitiço possa ter. Você tem que saber fazer uma proteção, alguma coisa para não ter o revés de alguma coisa, né? E às vezes você vai ter que tancar o revés também. Então, assim, vai depender do que você precisa fazer. Mas eu nunca me barrei pela rede vicaniana. Nunca. Eu não vou fazer isso porque vai. O que eu tento é outras alternativas. Às vezes é bom você ter outras alternativas. Mas se eu tiver com vontade de amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Chumbo trocado não dói. Nossa! Ai, Tem que ser apocalíptica. não é, não é. Mas assim, é... gente, é isso, né? A gente sabe como é que é aquela frase? Isso a minha psicóloga que me falou essa frase, eu não conhecia. O pinto que conhece o cu come a pedra. Como é que é? O Edu Passarinho que come Parmegiani pedra fala. sabe o cu que tem. Isso aí! Isso aí, é nesse nível. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. É ótimo. Então é isso, gente. Essa é a frase da bruxaria, assim. Isso mesmo. Vai fazer o feitiço enoquiano se você não sabe se você tem como tancar um anjo. Porque anjo, cara, o Kai manja de anjo, ele pode dizer, ele já me ensinou algumas coisas. Anjo é outra conversa. Aliás, não tem conversa. Então, assim, quem puder não trabalhar com anjo, não trabalhe. Então, assim, é melhor, resumindo a história, não trabalhe. Não precisa, você não precisa passar por isso, sabe? Sendo humano aqui, de uma reencarnação, você não precisa passar por isso. Acho que é isso, né, gente? Você tem alguma coisa para falar? Assim, eu acho que a partir dessa parte aqui, 509, eu já achei tudo ok, assim, tal. Zé, a meditação achei legal, a meditação achei boa, achei legal, real, mas o resto aqui é mais do mesmo, né? Ele tá falando. Tem alguma coisa que vocês queriam pontuar sobre essas páginas? Não sobre a página, mas sobre o que a gente já está falando.
Inclusive, falando de novo do Parmigiani, porque ele fala muito essa frase do passarinho. Ah, É, sim. da questão mesmo de ter conhecimento e prática que você falou, né? O conhecimento e a prática, porque eu escutei durante muitos anos em tudo quanto é grupo que eu entrei e ainda escuto hoje a magia e a intenção. Ah, pode fazer assim, assim, assado? Pode, que o que vale é a intenção. E eu aprendi com o Edu Parmegiani que não adianta você ter só a intenção se você não tem conhecimento. Uhum. Se você tem intenção, mas você não sabe o que você está fazendo, não sabe os materiais que você está usando, quais são os significados, para que que serve cada material, né? E, como você falou também, a prática, né? Praticar, experienciar, porque ele fala muito, por exemplo, ele implica muito com essa questão de soprar a canela no dia primeiro, né? Não é para todo mundo, não é todo mundo que vai se dar bem com a canela. Eu, por exemplo, camomila não me acalma de forma alguma, alguma. Meu marido, se ele tomar um chá de camomila, parece que você dopou ele só vai acordar amanhã. Comigo e nada. É a mesma coisa. Então tem que ter essa prática para você ver se aquilo vai ser funcional para você também, né? Se vai funcionar com a sua energia. Perfeito. É, a questão da canela é muito importante, né? Porque muita gente assopra a canela e fala, ah, intenção de prosperidade. Mas a canela, antes dela de ser prosperidade, ela é calor, ela esquenta as coisas. E se você já está no ambiente que já é quente, de briga, por exemplo, essas coisas, vai potencializar, né? Então não é indicado para lugares assim que já tem uma, né? Então, assim, se for só prosperidade, louro, acabou, louro não tem erro. Louro não tem erro, né? Então, acho que é isso, né? Assim, o que você falou é muito importante, não é só a intenção, né? Porque se você pega uma ametista e fala assim, ai, amor próprio, ametista. Não, não adianta você intencionar amor próprio na ametista. Ai, mas é a minha intenção que vale, eu só tenho esse cristal, vai ser esse. Não, não funciona. A ametista não é amor próprio. Então, assim, sabe, essas coisas, assim. Então, é isso, né? A gente tem que ter algumas coisas que vão além, né? O conhecimento daquela propriedade vai além da sua intuição e da sua intenção, né? O que eu vejo é que se trocou muito hoje o conceito da palavra, né? E eu sempre digo muito, sempre disse muito a todos os meus alunos, semântica importa, tá? E nesse caso, quando a gente fala de intenção, a intenção ela deve ser entendida como combustível e não simplesmente como algo transmutador. Ah, eu quero agora que essa canela acalme, eu quero agora que esse cristal faça o completo oposto do que ele faz, porque é o que eu tenho na mão. Não, é adapta de outra forma, entendeu? Existem outras formas de você adaptar o seu trabalho. Então, a intenção, ela não pode ser compreendida como algo que eu posso simplesmente, sabe, o relógio do Ben 10, eu vou apertar aqui aquele negocinho e agora eu virei outro monstro. Não é assim, pô. Entendeu? A intenção, ele é combustível. O que vai fazer? Aí tá, mas eu quero, como a Adriana falou, é amor próprio e eu não tenho nada apropriado. Cara, cria etérico, se for o caso, entendeu? Aí, nesse caso, você vai ter que fazer outras coisas, ver se você consegue adquirir, ver se você não conseguir de jeito nenhum. Então, faz tudo no astral, dá seus pulos. Mas, assim, não adianta também você pegar. Eu tenho uma olho de tigre aqui linda, a coisa mais linda do mundo. Eu vou usar ela para acalmar alguém? Não vou, pô. Tem condições, entendeu? Então é o que eu falo, a gente precisa tomar cuidado com o significado das palavras e tem uma galera que está simplesmente assim, né? Uma semântica freestyle que tá osso, tá osso. E só para mexer com a Michelle, esse negócio da oferenda para Ganesha, que até eu achava que era menina, a Alira sabe disso, né? De tanta intimidade que eu tenho com os deuses hindus, eu ia oferecer amendoim, Ele que é achava elefante, que né? era a Ganesha, né? Eu achava que Ele gosta de tudo que tem amendoim e coco. Pode olha dar aí, já ia criança. acertar, pelo menos isso eu ia acertar, tá vendo? Ó? Não era vozes da sua cabeça. Muito bom. Então, acho que é isso, gente. Perguntem, pesquisem. Estamos aqui no Conclave Triluna abertos também a iniciantes, o pessoal que quer realmente estudar, que tem curiosidade. Então, venha, a gente vai acolher, a gente vai ajudar. E qualquer dúvida, né, pergunta, estamos aí à disposição sempre.
E bem-vindos, novos bruxos solitários para sempre, né? Então, contem com a gente. E se tiver alguma dúvida, comentem nos comentários e até a próxima. Blessed be. Blessed be. Esqueci como que para de gravar aqui.